Fala família, Thiago Tsunami na voz, mais uma vez, trazendo mais um react aqui pro canal. Vamos reagir ao vídeo do canal Fiasco, porque o jogo Black não teve uma continuação. E isso realmente é interessante porque, pô, quem é da época do Play 2 sabe que o Black era, porra, o jogo do tiro mais foda de todos. E na minha opinião continua sendo porque, pô, é o mais difícil, era aquele jogo casca grossa que todo mundo ficava, caraca. Eu, particularmente, nunca zerei. Eu só cheguei no máximo até a fase da floresta e também não passava de jeito nenhum, não terminava, entendeu? Eu já vi algumas pessoas avançando no jogo e tem fases que realmente é complicada demais, mas é um jogo excelente, maravilhoso. Então tô trazendo aqui um react mais um react aqui para vocês no canal. Desde já, peço que vocês deixem a tua colaboração, o seu comentário, com o seu like. Se inscreva no canal, ative a notificação para não perder nenhum vídeo. Também peço que vocês vejam os vídeos do canal, os vídeos que eu já postei. Ajude o canal a crescer. E é isso, galera. Tamo juntão. Obrigado a todos aí que têm assistido meus vídeos. É isso, vamos pra cima, que é Speak. É que foi um absurdo quando lançado no PlayStation 2 e Xbox Classic. Em 2006, enquanto muita gente já olhava para PlayStation 3 e Xbox 360 pensando na nova geração, um estúdio por outro lado, que era focado e especializado em criar jogos de corrida, fez simplesmente um dos FPS mais lendários dos anos 2000. Um jogo que levava o PS2 no limite, com gráficos impressionantes, cenários destrutíveis e armas com efeitos sonoros realistas que faziam você se sentir dentro de uma guerra moderna. Black virou uma febre por onde passou, principalmente pelas feirinhas espalhadas pelo Brasil. E por alguns anos parecia inevitável que esse jogo viraria uma grande franquia da EA, mas isso nunca aconteceu. Como pode um jogo que caiu no gosto da galera não ter tido uma continuação? O que fez a EA desistir desse projeto? A continuação chegou a entrar em desenvolvimento, existiam protótipos com novas mecânicas e planos para levar Black para a nova geração. Então por que tudo isso acabou? Hoje eu vou te explicar por que Black nunca teve uma continuação. Aí, galera, uma parada que, pô, tipo assim, com a tecnologia que a gente tem hoje, a tecnologia do passado, o jogo que eles fizeram, com a tecnologia que a gente tem hoje, como seria o jogo de hoje? O que vocês acham que eles trariam? O que você acha como ficaria o jogo? Seria melhor ou eles estragariam o jogo? Fala aí comigo aí, deixa no comentário. Porque tem muita franquia que começou muito bem, mas aí, né, foi começando a desandar e hoje não são assim, sabe, aquelas coisas. Tem mais o multiplayer, não tem mais muita campanha, é complicado. Tem alguns jogos que desandaram. Mas olha só, galera, a gente fala bastante de nostalgia aqui, mas se você quiser economizar na compra dos seus jogos novos, principalmente lançamentos, pré-vendas, participa do nosso grupo de oferta no Telegram ou WhatsApp, onde todos os dias eu posto pra vocês promoção de jogos, consoles, com aquela missão de te ajudar a pagar mais barato. É totalmente de graça e você pode entrar utilizando Vou deixar aqui na descrição o link do canal pra vocês poderem entrar lá, galera. Que decidiu fazer um jogo de tiro. Black é uma criação da Criterion Games, desenvolvedora fundada em 1993, que logo no seu início se especializou no desenvolvimento de motores gráficos 3D. Seu destaque fica por conta do seu motor gráfico, o Renderware, que ela mesma desenvolveu, e que mais tarde ficaria ainda mais conhecida por ser utilizada em jogos que com certeza você conhece, como GTA 3, Vice City e até mesmo San Andreas. Mas caraca, brava. Ganhou fama quando lançou o seu GTA San Andreas é o clássico, né? Burnout em 2001. O jogo se destacava principalmente pela sua física, que permitia mostrar batidas de carros de forma detalhada e bem impressionante. Burnout se tornou um sucesso e a principal franquia da Criterion. Tanto é que em 2004 o estúdio foi adquirido pela EA Games e investiu em novas sequências dessa franquia. E nesse cenário todo, parecia um tanto lógico que a empresa insistisse no seguro, apostando na série. Agora vem aqui, pô, um flashback do passado, filho. Need for Speed. Pô, papo reto. Need for Speed brabo.
Midnight Club também, caralho, bravo. De jogos de corrida, que depois de mais de 3 títulos já eram um sucesso, mas haviam duas pessoas que não queriam se acomodar: Kurt Black, designer sênior, e Alex Ward, diretor criativo, que queriam fazer algo completamente diferente, um jogo de tiro em primeira pessoa. Sim, naquela época parecia muita loucura, mas essa era a maior ambição desses dois. A ideia era levar aquela ação frenética e principalmente a física impressionante de Burnout nos campos de batalha. E dessa forma nascia aqui o conceito do que poderia ser futuramente o Black: a engenharia do impossível. A ideia da dupla era colocar as armas no centro do jogo, mas para compor a temática de Black, a Criterion teve várias influências, como séries de TV tipo Prison Break, 24 Horas, e filmes como Falcão Negro em Perigo, Exterminador do Futuro 2 e Matrix. Ou seja, o jogo deveria trazer uma atmosfera cinematográfica, um blockbuster de ação hollywoodiano, só que em forma de videogame. Porém, para que isso acontecesse, a equipe da Criterion percebeu que era importante investir em um elemento bem específico: o som. Segundo o próprio diretor de som do jogo, o Chris Switchman, a ideia nunca foi tentar reproduzir o barulho realista das armas. Isso já era feito aos montes em outros jogos de tiro. Mas em Black, ouvimos o que ele define como coral de armas, onde cada arma em cada inimigo tem uma voz própria, um som próprio, melhor dizendo, que ajuda a compor a atmosfera de ação e combate, sem virar uma bagunça sonora de tiro e explosão, trazendo sons altos e principalmente criando impacto, o que atinge diretamente a percepção do jogador. E o trabalho de som do Black é tão icônico e genial que o jogo recebeu diversos prêmios técnicos nesse quesito. Mas não era só no áudio que o jogo iria se destacar. Black foi desenvolvido na Renderware para ser lançado em 2006. Esse inclusive foi o mesmo ano de lançamento do PlayStation 3 e o Xbox 360 já havia sido lançado no ano anterior. Ou seja, todo mundo estava de olho na nova geração, com os novos gráficos, onde tudo era novidade. No entanto, a Criterion decidiu conscientemente lançar o jogo para as plataformas da sexta geração, como o PlayStation 2 e o Xbox Classic. E aqui vai um detalhe importante: o primeiro modelo do Xbox era mais forte do que o PlayStation 2, mas ambos os consoles já estavam no fim do seu ciclo, e por causa disso, os seus hardwares eram bastante conhecidos e dominados pelos desenvolvedores, o que permitiram eles extrair o máximo dessas plataformas. E talvez, se esse game tivesse sido lançado para PlayStation 3 e Xbox 360, ele não tivesse ganhado o merecido destaque em meio aos vários jogos de FPS que saíram no início daquela sétima geração. Mas no PlayStation 2, o jogo realmente chamava muita atenção. E digo mais, era brabo. Black batia de frente, ou pode ser até melhor do que jogos já consagrados como Call of Duty. Parte do mérito disso fica por conta da Renderware, o motor gráfico que era muito bom para se atuar em blocos, o que permitia estruturas destrutíveis, além de trabalhar muito bem partículas e fumaça, algo que foi muito bem executado nesse jogo. Isso demonstrava muita obsessão da equipe da Criterion, que além de tudo que eu já comentei aqui para vocês, tinham muitos detalhes, principalmente nas armas. A iluminação comportava de um jeito diferente dependendo do cenário que você tava, e detalhes mínimos que talvez se você fosse olhar hoje em dia você nem percebesse, mas que tava lá. Caraca, que maneiro, né? velho. 2005 e lançado em 2006 pro PlayStation 2 e Xbox. O jogo rapidamente impressionou todo mundo ao apresentar cenários quase completamente destrutíveis e de conseguir traduzir de forma única aquela sensação de atirar com um controle de videogame. Ah, e eu não posso esquecer, né? O jogo tem uma história. Nele vemos o Sargento Jack revelando os eventos do jogo através de depoimentos em um interrogatório, que são as missões que jogamos. E no controle de Jack, precisamos impedir um ex-agente da CIA que atua como terrorista no mercado negro de armas. O jogo até tenta criar uma importância para essa história, mas no final todo mundo gosta mesmo é da gameplay, que conta com 8 missões com diversos objetivos em cada. E aqui não tem muito mistério, é descer bala em qualquer inimigo que apareça pela frente e derrubar portas, paredes e casas inteiras, quase sempre sendo um soldado solitário. E depois do lançamento desse jogo, não demorou muito para que Black se tornasse um dos títulos mais marcantes da era PlayStation 2 e Xbox, impressionando tanto o público como os críticos no finalzinho daquela geração. A sequência que existiu e nunca viu a luz do dia.
Olha só que curioso, Pô, a sequência sacanagem. de Black já estava sendo planejada antes mesmo do lançamento do jogo original, dada a confiança que a EA e a Criterion tinha nesse projeto. Tudo parecia caminhar para uma sequência direta de Black para sair na então nova geração de consoles, PlayStation 3 e Xbox 360. Mas Pô, as tinha que ter coisas lançado. acabaram não Papo saindo reto. como esperado. Ao que parecia, a EA e a Criterion não estavam conseguindo concordar com o rumo que a franquia iria tomar a partir de agora. Stuart Black, Alex Ward e a equipe de desenvolvimento do jogo queriam uma sequência direta da história do jogo original, onde continuaríamos acompanhando a jornada do Sargento Jack, indo atrás do seu principal inimigo. Tanto é que internamente essa sequência estava sendo chamada de Black Redemption. Uma das poucas críticas que o primeiro Black recebeu durante seu lançamento foi em relação à sua curta duração e à ausência do multiplayer. Por conta disso, o novo Black viria para expandir a experiência e o universo do jogo, adicionando um multiplayer cooperativo. Ex-funcionários da Criterion chegaram mais tarde a falar de elementos específicos que estariam presentes nessa sequência, como o sistema de cobertura inspirado em Gears of War, você ficaria atrás de uma parede ou uma mureta ali para você se esconder e se proteger, e a mecânica onde podemos reanimar um companheiro abatido durante a jogatina, além de um sistema de infiltração e assassino bem parecido com o Hitman. Mas do outro lado, a EA queria outra coisa. A ideia da empresa era trazer um reboot total de Black, abandonando o jogo original para trazer uma nova abordagem, com uma nova identidade visual, mais colorida, mais vibrante, sendo completamente o oposto de Black, que tinha uma atmosfera mais sombria e realista. Além disso, o jogo que a EA queria fazer trazia novos protagonistas visivelmente mais jovens, provavelmente visando um novo público. E isso tudo estava acontecendo em partes porque, para todos os efeitos, a EA já tinha sua franquia de FPS mais adulta, digamos assim, né? Que era o Battlefield, que já estava bem estabelecido no mercado. Então a EA estava com medo dela mesmo criar um próprio concorrente da sua franquia principal. E logo ficou claro que o conceito original da sequência de Black, que a Criterion queria fazer, parecia não ter espaço dentro dos planos da EA, fazendo o projeto Black 2 ficar no Sacanagem, né, limbo, essas enquanto as duas bagulho. empresas Pô. não se acertavam quanto ao futuro da série. Anos mais tarde, em 2013, Alex Ward chegou inclusive a divulgar imagens, e apenas imagens mesmo, não tem vídeo, do que seria um trailer do protótipo dessa sequência de Black. E foram todas as imagens que eu mostrei. Deixamos de ter um jogo foda por causa desses caras. Mais jovial, assim, que a EA queria criar. Segundo o próprio Ward, o trailer se chamaria Target X, mas quase nada se sabe sobre esse material, pois logo em seguida ela foi removida das redes, inclusive. Mas é aquilo, se tá na internet, alguém salvou. O que aconteceu com a Criterion? Nesse meio tempo, a EA tratou de realocar a desenvolvedora de Black para cuidar de outros jogos e franquias. Logo na sequência, Burnout Paradise acabou absorvendo praticamente todo o estúdio para desenvolver o jogo. Da mesma forma, Battlefield Bad Company, que se tornaria prioridade da EA, fez com que a Criterion se afastasse ainda mais de uma possível sequência de Black. Em seguida, ela ainda ficaria responsável por alguns jogos de Star Wars, e em 2010, ela começa a ficar responsável pela série Need for Speed, para finalmente se fixar depois como o estúdio de Battlefield, a ponto dela ser renomeada para Criterion a Battlefield Studio, selando quase que de forma definitiva o destino da desenvolvedora, que já não é mais a mesma desde os anos 2000, com uma nova identidade muito diferente daquela que desenvolveu Black lá atrás. Ou seja, é bem improvável que a gente veja algo relacionado a Black pela Criterion novamente. Body Count, o Black que ninguém pediu. Da dupla de criadores de Black, Alex Ward acabou ficando na Criterion para trabalhar em outras franquias. Porém, vocês lembram do Stuart? Ele não lidou muito bem com as interferências da EA e acabou saindo da desenvolvedora em 2006. E querendo desenvolver o seu novo jogo, ele foi parar na Codemasters. Mas contrariando todas as expectativas da galera, ele não queria de forma nenhuma fazer um novo FPS e nem poderia trabalhar em um novo Black que pertence à EA. Na Codemasters, Stuart queria mesmo era fazer um jogo de mundo aberto bem no estilo GTA. Só que em vez de criminosos, nós controlamos um policial. E ele não foi sozinho com essa ideia. Ele chegou a levar boa parte da sua equipe da Criterion para trabalhar com esse novo jogo do GTA, entre aspas. E conseguiu convencer até mesmo a Codemasters para fazer esse projeto e tirar ele do papel. No entanto, após mais de um ano trabalhando, Stuart e sua equipe não tinham quase nada para mostrar, o que deixou o estúdio extremamente furioso. Mas para salvar o seu pescoço e da sua equipe, Stuart decidiu partir para o que eles já
já sabiam fazer um FPS. Uma ironia que acabou criando hype em cima daquele público que tava esperando ali talvez um sucessor espiritual de Black. E ele veio, o novo jogo de tiro em primeira pessoa, Body Count, que tava sendo vendido e divulgado como a tão esperada continuação de Black, mas agora com outro nome. Só que eles não poderiam estar mais errados com essa decisão. Em 2010, Body Count era lançado e passava longe de ser qualquer coisa relacionada a Black. O jogo sofria com uma jogabilidade ruim, além de não ter nada de especial. Era apenas mais um FPS. Quem já jogou esse jogo aí? Deixa aqui no comentário. Que claramente faltava refinamento, que não empolgou ninguém. Só serviu pra queimar a imagem da equipe envolvida. Foi mais um daqueles games feitos às pressas, com marketing mentiroso, com o objetivo de só lucrar em cima de uma falsa nostalgia. Ao contrário de Black, que foi ambicioso, tinha o orçamento gigante da EA e o principal, a paixão dos seus desenvolvedores de criar algo que fosse lembrado pra sempre nos videogames. Mas então... Como é que é as coisas, né? Os caras, por causa de medo do crescimento de foi lá abafar o jogo. E a gente que não tem nada a ver com isso, como ser um jogo maravilhoso sem a continuação do jogo. Que, pô, fez parte da história de todo mundo. Todo mundo que jogou o Play 2 jogou Black. Alguns conseguiram zerar, outros não. Se você já zerou o Black, deixa aqui no comentário. Se você ainda não zerou, dá um jeito de zerar. Mas, pô, é um jogo maravilhoso. E por causa de dinheiro, né? Por causa de poder, deixamos de ter um jogo maravilhoso por causa desses caras. É muito complicado essas coisas. Eu acho que ficou claro porque que Black nunca teve uma continuação. Foi uma soma de fatores que inviabilizaram que Black 2 visse a luz do dia. A franquia perdeu um dos seus pais, sem Stuart Black, e o conceito por trás do título original também se foi, o que desestimulou a equipe da Criterion. A EA e a Criterion não conseguiam entrar num consenso e eles acabaram priorizando outras coisas, como Need for Speed e Battlefield, que acabou ocupando o lugar de Black. A última coisa que a gente teve, na verdade, sobre o jogo foi uma versão atualizada em 4K 60 FPS para ser jogado no Xbox. E se você tem e não sabia disso, pode jogar essa versão que ela é filé. E deixa a gente com um gostinho de quero mais. Talvez um remake poderia ser possível. E depois daquele tempo que Black foi lançado, o mercado de jogos FPS mudou completamente, porque agora o foco era no online. O mercado como um todo foi dominado por esses jogos multiplayer, e você pode perceber que as campanhas de Battlefield sempre foram muito fracas, enquanto as campanhas de Call of Duty eram mais memoráveis. Só que nessa geração de PS3 para PlayStation 4, o multiplayer virou completamente o foco, onde hoje em dia quase ninguém mais quer saber do modo história de Call of Duty. Então nesse cenário, Black era meio que um peixe fora d'água, e a EA simplesmente não quis arriscar. Mas eu acho que o melhor caminho para Black voltar aos holofotes seria realmente fazer um remake com aquele gráfico lindão, com toda a tecnologia que a gente tem nos dias atuais. E talvez até de verdade, falou tudo agora. Nova versão, utilizando os próprios mapas das fases, com pequenas adaptações, mas sem microtransações para comprar armas melhores, tornando o game um pay to win. O básico bem feito ali já funciona. Ou então, no máximo, criar um remake sem multiplayer, só no modo história, mas com um gráfico mais absurdo que a atual geração consegue criar. Eu acho que ia funcionar muito bem. Mas me diz aí, você acha que o Black 2 hoje funcionaria? Comenta aqui embaixo. Você conhecia também esse sucessor espiritual de Black, o Body Count? Muita gente não faz ideia, mas é dos criadores de Black, né? E se você espera ansiosamente por uma continuação até hoje, fortalece o vídeo aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal também, que a gente tá sempre fazendo esses mini documentários pra vocês. E quem se tornar um membro do canal tem o nome eternizado aqui do lado, hein? Porque além de estar financiando aqui esses documentários, o seu nome fica eternizado, você tem acesso aos vídeos exclusivos e emojis pra utilizar nas nossas lives. Mas eu vou ficando por aqui. Mas agora, sabe um outro jogo que nunca teve uma continuação e tem uma história interessantíssima por trás? Bully da Rockstar. Você vai curtir, dá uma olhada nesse vídeo aí que tá muito maneiro também. Eu vou indo nessa, um grande abraço, valeu e tchau, tchau. É isso, família. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí no comentário o que vocês acharam. Se vocês queriam um remake do jogo, pra mim ia ficar muito maneiro. Infelizmente, por causa do poder, do medo de perder, não tivemos a continuação. Seria, pô, maravilhoso, ainda mais com a tecnologia que a gente tem hoje. Deixa aí o teu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. E é isso, vem comigo. Acompanha os outros vídeos que eu já deixei no canal. E tamo junto, galera.
Peço aí desculpa aí mais uma vez pela qualidade do som, da gravação. Mas é isso, tudo tem um começo. E vamos pra cima, tamo junto. Thiago Tsunomi na voz, e é isso, tamo na pista.